A Santa Trindade acaba de ser confirmada em One Piece e ela vem do lugar onde os deuses vivem atualmente. Mary Joyce, Garlin e Shanks nos deram o gosto de um poder além da compreensão. E agora o potencial sem fim da família Figarland alça novos patamares com a revelação do líder dos Cavaleiros de Deus. Shamrock, o gêmeo maligno de Shanks, existe. Quer saber tudo sobre Shamrock e sua aparição? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Tão bem, né? Tão bem, olha meu sorriso aqui, ó. Esse vídeo aqui é o seguinte: só vai rolar se você aí que falou que o Shanks era vilão, traidor, deixar uma desculpa aqui no chat. Senão não rola o vídeo, já começa assim. O irmão do Shanks existe, meus amigos. Pois é, depois de tantas teorias, depois de longo, não tô brincando, não precisa fazer isso não, tá? Depois de tanto tempo, finalmente confirmado que sim, Shanks tem um gêmeo maligno, Shamrock Figarland, líder dos Cavaleiros de Deus. Mas quem é essa figura de fato? O que aconteceu na conversa com o Gorosei? Quais os poderes que ele possui? Mais ainda, como Elbaf se liga a tudo isso? Assiste esse vídeo até o final, porque tem muita explicação boa que vai sair daqui da tua cabeça assim, ó, fervilhando 1 bilhão de teorias. Antes de eu falar disso, só quero deixar um recado pra vocês. Se liga aí. Galera, está no ar mais uma imersão da Alura. E a imersão Front-End é muito mais que um evento gratuito, porque é a sua chance de mergulhar no universo da programação e transformar seu 2025 no ano que você vai começar a sua carreira tech. Durante 5 dias você vai aprender na prática como criar um projeto do zero e dominar habilidades que são destaques no mercado de tecnologia. Serão 5 aulas exclusivas com toda a didática que a Alura e seus professores têm para oferecer, que atuam inclusive em empresas como Globo e Itaú. Sim, e durante esse período você vai desenvolver na prática uma página de navegação inspirada no Spotify. E já vai dar os primeiros passos em programação com desafios que vão além do básico. Tudo isso com uma comunidade exclusiva no Discord e todo o apoio do time de instrutores dos grupos de estudos diário. E acesso gratuito à Alura, a IA da Alura, para te ajudar nos estudos. Essa imersão, galera, foi feita para quem tem conhecimento básico. Mas olha só que legal, se você está começando agora, não se preocupa, porque a Alura vai liberar gratuitamente um curso de nivelamento que vai te ajudar a se preparar. As aulas são 100% online e gratuitas. E ainda vai ter certificado de participação. Então aproveita, porque é por tempo limitadíssimo. Já está acabando as vagas, ó. O link está aqui na descrição e fixado no primeiro comentário. Aproveita, dá o start para mudar sua vida agora em 2025. Tudo com a Alura e, melhor de tudo, de graça para você. Pronto, recado dado. Agora sim vamos descobrir tudo sobre Shamrock, o irmão maligno de Shanks o Ruivo. Vamos lá, pior geração. Nossa história de capa mostra que Yamato e os outros conseguiram entrar furtivamente na base secreta que Oden levou eles. Vemos soldados sem nome de Hushu lá dentro. Estou começando a imaginar que isso aqui deve ter virado alguma catedral, uma igreja de Nika versão Hushu. Bom, de qualquer forma, ele voltando, eu espero que seja para contar mais dos Piratas das Feras pós-guerra Wano e, claro, sobre Nika. Já o nosso capítulo começa com Luffy e o seu grupo chegando ao castelo na Vila Ocidental. Road explica que esse castelo não é usado após a morte do Rei Harold. Então ele fica surpreso ao ver que a porta da frente está danificada e que os guardas se foram. Zoro percebe que a porta da frente foi quebrada por dentro. Eles então cruzam a porta da frente e chegam a um pátio destruído. Road diz que essas são as marcas da batalha feroz que ocorreu dentro do castelo quando Loki matou seu pai, o Rei Harold. A principal revelação aqui, galera, vem da data da morte do rei, 14 anos atrás. O fato de que o Rei Harold morreu há 14 anos e Shanks roubou a fruta de Nika de Hushu há 13 anos pode significar que elas são as mesmas frutas, a lendária de Elbaf e a que Shanks roubou. Ou seja, Nika era a fruta lendária de Elbaf, o governo mundial esteve envolvido diretamente na morte do rei e o curioso é dito que o Loki comeu a fruta lendária. Mas pode ser que isso acabe indo para aquele lado teórico que eu gosto particularmente, que ele tem uma fruta parecida, mas sem saber que é a original de Nika. Já Shanks, bom, ele sabia da existência de Nika e por isso caçou os agentes da Cypher Pool e com isso conseguiu roubar a fruta deles. Mas continuando aqui, eles adentram no castelo e que cena, meus amigos. O Oda está
Incrível nas disposições desses cenários, desse castelo colossal. O Zoro observa a destruição e diz que as forças que deixaram o castelo naquele estado devem ter sido assustadoras. Rold diz que, como todos sabem, o Loki é um monstro total, mas o Rei Harald também era um homem conhecido como o Grande Guerreiro. O destino do castelo foi selado no momento em que a batalha se iniciou. Eu gosto que esse grande guerreiro aqui com o Rei Harald está em aspas, destacando, né? Porque é exatamente esse o sonho do Usopp, ser um grande guerreiro. Eu não duvido, sendo o Usopp, a unir e acabar com as desavenças que existem atualmente em Elbaf, viu galera? Porque não sei se vocês notaram que apesar da paz e calmaria até agora, o Oda, de forma muito inteligente, ele vem colocando sinais de discordância. Amantes da paz e velhos guerreiros com visões diferentes. Mesmo o Kron e as crianças, gigantes que amam Nika como libertadores, gigantes que o temem como um destruidor, o Rei Harald buscando a pacificação, os líderes das vilas contrariando a decisão. É interessante isso, Elbaf tem tudo para ser um arco muito complexo. Luffy e o seu grupo acabam adentrando mais a fundo no castelo do Rei Harald, que está muito, mas muito danificado, e vemos diversos esqueletos de gigantes no chão. Aparentemente mais de 100 guerreiros gigantes foram mortos naquele dia por Loki. E Jaru e Loki foram os únicos dois sobreviventes. O Luffy vê um crânio com chifres, muito semelhante ao The Ors. E para nossa surpresa, o Road explica que há alguns gigantes que herdaram um pouco do sangue da tribo dos gigantes ancestrais. Mas reforça que não há mais membros puro sangue desses gigantes malignos. E que os gigantes, eles eram intrinsecamente ligados à era das guerras que rondam Elbaf. Eles encontram uma foto do Rei Harald em um retrato pendurado na parede. E o Rei Harald, ele era um gigante careca e de aparência muito feroz. Ele parece um deus da guerra, ele tinha um enorme bigode, barba. Ele também tem 2 cicatrizes na sua cabeça e uma tatuagem no rosto muito parecida com a da Ripley. Road diz que esse é um retrato do Rei Harald, um homem que amava a paz e buscava conectar Elbaf com as nações do mundo. E dizem que ele foi o maior rei de Elbaf. E pausa aqui, olha a cara desse careca, bicho. Onde que esse demônio adorava a paz? O cara, pra tirar uma foto, já tá de mal com o mundo. Luffy obviamente percebe que ele era forte. Road então nos diz que as marcas na cabeça são o que sobrou depois que ele arrancou seus próprios chifres, que era uma reminiscência da tribo dos gigantes ancestrais. Ele disse que a tribo dos gigantes malignos lembrava as pessoas desses períodos de guerra. E vamos lá galera, muita coisa boa aqui, hein? Somente Loki e Jaru sobrevivendo ao incidente. Vários gigantes com sangue de gigante ancestral morreram. E o único sobrevivente, além de Loki, foi Jaru. Algo está podre na ilha de Elbaf. E isso piora quando você nota e percebe que a espada do Rei Harald na cabeça do Rei Jaru. Olhem a guarda da espada do Rei Jaru e olhem para a espada que está fincada na cabeça do velho guerreiro. Isso aqui é estranho, hein? Então assim, eu vejo 2 possibilidades maiores aqui. Tudo iniciou, tá, com o Harald concordando em dar ao governo mundial a lendária fruta do diabo de Elbaf em troca de se tornar um dragão celestial. Loki e os gigantes do castelo talvez descobriram, tentaram impedi-lo. No processo, todos morreram e Jaru foi esfaqueado no cérebro pelo próprio Harald, que lhe custou suas memórias, e por isso ele acusa o Loki. Nosso príncipe comeu a fruta para mantê-la longe das mãos do governo, mas pode ter comido uma outra fruta sem saber que era a original. E essa é uma linha de pensamento bem conservadora, né? Porque essa trama aqui parece cheia de traições. E com isso temos a outra possibilidade. A teoria de que o Jaru foi quem realmente matou o Rei Harald. E por isso a espada do rei está na cabeça dele. Porque convenhamos galera, Jaru tinha alguns motivos. Seu amigo de longa data foi morto por Big Mom, uma criança da Madre Carmel. E lembrem que foi Carmel o vetor de influência governamental aqui em Elbaf. E Jaru está certo em desconfiar deles. O Harald odiava a violência e queria juntar Elbaf com o governo mundial e trabalhar com outras nações. Mas Jaru provavelmente queria manter aquela ideologia dos guerreiros gigantes. Então houve um conflito interno entre os dois. Jaru matou Harald e o Loki pode ter tentado impedir inclusive. Mas o Jaru diz ao Loki que ninguém vai acreditar nele por conta da sua reputação caótica. Então o Loki sai para o mar porque ele acaba acreditando no que o Jaru disse. Eu não ficaria surpreso se os gigantes com chifres estivessem inclusive do lado de Jaru, dado o comentário de que Harald quebrou os seus próprios chifres porque ele odiava a violência. O que implica que
os gigantes com sangue de gigante ancestral são mais violentos. Essas teorias são muito boas, tá galera? Mas eu creio que o ponto central aqui é descobrir o que fez o Harold mudar de ideia, já que ele de fato parecia um guerreiro feroz, um deus da guerra. O único fato que temos por enquanto é Elbaf foi estrategicamente enfraquecido aos poucos desde os dias da Madre Carmel. Possivelmente ela que avisou sobre a fruta de Nika também. E o governo mundial tem tentado desarmar a nação mais poderosa do mundo por meio de propaganda, tentando convencê-los a serem pacíficos e inertes. Eles não estavam contando com o Luffy aparecendo e desfazendo todo esse trabalho de décadas. E agora aposto que teremos os poderosos guerreiros de Elbaf de volta ao lado dos piratas para a guerra final. Agora a questão dos gigantes malignos. O Kaido, será que está ligado de alguma forma, conectado a esses gigantes ancestrais por conta dos chifres de Oni? E Onigashima está conectado a esses gigantes ancestrais? Quase certamente que sim, galera. Já era uma teoria muito forte em Wano. E indo um pouquinho além, olhem para a cara do Rei Harold. Ele é a cara do Kaido. Tem até uma armadura que lembra a tatuagem de escamas do Kaido. Será que o Kaido poderia ser um filho bastardo do Rei Harold também? Mas a diferença é que seria com uma mulher humana. Kaido definitivamente tem sangue de gigante maligno nas veias. E parece exatamente com o Rei Harold. E é fortemente associado à guerra. Ainda não sabemos o nome original de Onigashima. Lembram que o Marco mencionou algo sobre essa ilha ser chamada por outro nome no passado. O que implica que era uma outra coisa antes. Se o Kaido tiver conexões mesmo com os gigantes malignos, até com Harold, explica suas estatísticas naturais absurdamente desumanas. Lembrem que Kaido também continuou reclamando com Yamato sobre esse destino como Oni. Eu gosto como isso cria tramas para Big Mom e Kaido terem mais participação nesse arco mesmo sem serem os vilões do momento. O Road ele continua com esse despejo de informação e explica que o Hyruujin ele é meio irmão do Loki. Hyruujin nasceu do Harold, mas de outra mulher gigante antes do rei acabar se casando com a mãe do Loki. A mãe do Hyruujin ela não pode se tornar uma rainha depois da morte da mãe do Loki, porque ela era uma gigante de outro país e era menosprezada em Elbaf, já que muitos em Elbaf gostam de preservar a linhagem pura da Terra dos Gigantes. Zoro pergunta por que o Road escolheu estar no navio de um meio sangue como o Hyruujin. E vemos um pequeno flashback que mostra o Road sendo intimidado quando ele era uma criança. Tudo porque ele era um otaku. Mas o Hyruujin ficou impressionado com as suas habilidades de desenhar mapas e pediu para ser o seu amigo. Road diz que o Hyruujin suportou todos os insultos e humilhações que ele recebeu como meio sangue. E o sonho de Hyruujin é se tornar o rei de todos os gigantes, não apenas de Elbaf, e unir todas as tribos gigantes do mundo. Enquanto eles conversam, Luffy acaba percebendo dois guardas nocauteados, os mesmos guardas que encontraram com Gunko e o nosso Shanks de capuz. E vamos lá galera, essa aqui é insana, hein? Muita informação boa aqui. Notem que enquanto o Road explica sua ligação com o Hyruujin e nos conta do seu sonho, a Nami e o Zoro eles estão escutando com atenção. E quando o Road diz que quer fazer o sonho do Hyruujin se tornar realidade, o Zoro até o chama de compreensivo demais. Mas isso aqui é sensacional porque essa é a fala do Zoro. Sim, ele diz essas mesmas palavras sobre o sonho do Luffy. Então eu creio que o sonho do Hyruujin espelha o sonho do Luffy. O que faz sentido? Isso também pode significar que o grande sonho do Luffy é unir todos os países, ilhas, todos os humanos, todas as tribos e raças. Assim como o Hyruujin quer unir as tribos dos gigantes, talvez Luffy queira unir até as tripulações piratas. Esse é o significado literal de ser um rei dos piratas. E eu acho que é por isso que o Zoro e a Nami escutam com atenção, porque eles comparam o sonho de Hyruujin com o sonho do Luffy. Agora falando mais da linhagem fora de Elbaf, sabemos que há pelo menos duas outras ilhas com gigantes. O Jaguar de Sal não é de Elbaf, ele é do Salt Blue. E no passado ele até achava os Elbafianos selvagens, ele diz isso em Ohara. San Juan Wolf e Morley são do West Blue. A mãe do Hyruujin pode ser de uma dessas duas ilhas. E é interessante como existe essa rixa de sangue puro entre eles. Lembram que eu citei as dualidades de Elbaf? Parece que o Hyruujin e o Loki herdaram aspectos diferentes da cultura de Harold e Elbaf. Loki
é mais tradicional, durão, sendo aquele com a fruta lendária da realeza de Elbaf, tendo um sangue puro de Elbaf e geralmente incorporando o espírito de um guerreiro viking, trazendo mais dos gigantes malignos. Hyrule por outro lado, ele é mais fraco dos dois, mas ele parece querer ser um grande construtor de nações, assim como Harald foi, e fazer as pazes com outras nações gigantes, mesmo que ele ainda seja um guerreiro. Ele se encaixa muito bem nesses ideais pacíficos modernos de Elbaf, e a dualidade surge como um tema importante nesse arco. Libertação versus destruição, paz versus guerra, glorificação da violência versus valorização da educação. Qual vai ser a resposta do Oda? Provavelmente uma interpretação que nós mesmos vamos ter que tirar. Mas vamos pro ápice de tudo. E ele ocorre no submundo, porque vemos o rosto do Loki coberto de sangue, detonado. Tudo porque Gunko está atacando ele com seus poderes. Gunko aumenta suas botas com flechas para ficar mais alta. Dessa forma ela pode atacar o rosto de Loki facilmente. Gunko está com raiva. Loki ser de uma classe baixa e ter a chance de ascender à divindade é uma honra. Algo que originalmente estava fora do seu alcance, mesmo que ele tivesse o anseio disso. E agora ele está aqui, frente a frente, recebendo uma oferta para virar um nobre mundial, mas Loki recusa. Gunko cria mais flechas saindo dos seus pés. Essas flechas marcam a trajetória que os ataques da Gunko vai seguir. Então assim galera, as setas que ela cria ditam quais movimentos ela vai fazer. Ela basicamente faz uma marcação de alvo e com isso a trajetória do ataque acontece. Me parece um poder que não dá para desviar com haki de visão, viu? Para ser sincero, Gunko nos diz que essas flechas são um curso determinado do futuro. Em outras palavras, a declaração de violência não pode ser evitada. No entanto, é possível pará-la. E ela pergunta mais uma vez ao Loki: você vai se juntar aos Cavaleiros de Deus? O Loki ri e mais uma vez recusa. Então em uma incrível e brutal cena, Gunko começa a andar em cima de flechas que ela havia criado. E quando o Loki rejeita novamente o pedido, ela o ataca. Gunko cria enormes botas e manoplas com suas setas. Loki finalmente perde a consciência devido aos ataques brutais de Gunko. Também vemos que outros animais caíram por conta das suas flechas quando tentaram defender o Loki. No ápice de tudo, o Shanks encapuzado tira sua capa preta e finalmente descobrimos sua verdadeira aparência e quem ele realmente é. Esse é o líder dos Cavaleiros de Deus, Shamrock Figarland, o filho de Sangarli. Shamrock é exatamente como o Shanks, mas sem a cicatriz no rosto, com o cabelo longo e claro, com dois braços. Shamrock usa um uniforme militar clássico e ele também carrega uma espada na sua cintura. Ele realmente existe, galera. Esse é o gêmeo maligno de Shanks, o Ruivo, o Nice Pool do nosso Deadpool. Igualzinho o Nice Pool, não é? Depois de tantos anos, é real. A existência de dois Shanks é finalmente confirmada. Eu tô arrepiado, me faz vibrar. Quem acompanhou essas teorias desde 2018 sabe o quanto ver isso acontecendo é emocionante. E olha só, as discussões de 2008 sobre o Rocks de Shanks eram por fim verdadeiras? Viu esse vídeo sobre o nome do Shanks sendo revelado como Rocks em 2008? Vou deixar aqui no card, tá? Mas Shamrock confirma isso, e não da maneira que esperávamos, mas ainda assim trazendo o quesito de Rocks e Shanks em um mesmo nome. Já Gunko, ela acaba por revelar mais algumas coisas. Ela tem a Aro Aro no Mi e é a flecha humana. A Gunko, ela não foi apresentada aqui de forma muito curiosa, inclusive com um sobrenome ou mesmo com o título de dragão celestial como o Shamrock foi. Eu me pergunto se isso acaba confirmando aquela ideia que tínhamos, que ao invés de você vir de uma família estabelecida dos 20 nobres mundiais fundadores, ela é um membro que foi previamente recrutado pelos Cavaleiros de Deus e que veio de algum lugar do Mar Azul como uma plebeia. Ela parece muito inflexível aqui sobre o quão grandioso é esse negócio de ter a chance de ser elevado a um status tão alto. Então pode fazer sentido sua fúria com as recusas do Loki. Ela aceitou essa dádiva. E agora, na verdade, eu me pergunto se a maioria dos Cavaleiros de Deus acabam compostos de recrutas com apenas os líderes tendo nascido como os dragões celestiais. Isso explicaria como eles reuniram pessoas particularmente poderosas. Já o poder da Gunko virou um dos meus favoritos aqui na série, porque ele é simples visualmente, mas complexo no entendimento. Ela cria setas e seu poder age mais como uma fruta do vetor. E por isso ela controla essas setas a um nível acima de simplesmente atirar flechas. Agora o mais interessante também são que as setas são parecidas com
a cauda do demônio que feriu o Sabo e matou o Rei Cobra. Gunko usa um poder que lembra muito o Denbu. E sabe o que é mais interessante? É que ela tem o mesmo fogo negro que os Goroseis usaram em Egghead. Sim, notem que algumas setas surgem das chamas negras também. Ela de fato tem uma fruta, tá bom galera? E não algo inerente como os Gorosei. Mas dado as setas e as chamas negras, me pergunto se esse poder é compartilhado por Imu. Seria legal se o Imu tivesse acesso a todos os poderes do Gorosei, dos Cavaleiros de Deus, né? Barba Negra tem 2 frutas, Imu tem 15 poderes à sua disposição. É interessante a seta ser bem parecida com o que feriu o Sabo e o Rei Cobra. E aí seria bem interessante também porque deixaria a gente completamente no limbo, no desconhecido, para saber qual de fato é a fruta de Imbu-sama. Shenrock, por fim, faz uma mudança de planos e pede a Gunko para contatar Mary Joyce diretamente. E o capítulo termina com Shenrock olhando para o inconsciente Loki e dizendo que os ferozes guerreiros de Elbaf que conquistaram o novo mundo nos tempos antigos não valem mais nada. Mas o governo mundial vai colocar eles sob o seu comando a todo custo. E uau, eu acho que é seguro assumir que Shenrock foi quem falou com Gorosei. E o pirata sobre o qual ele foi falar pode ter sido Loki, já que temos 8 anos entre a morte de Harold, 14 anos atrás, e a captura do Loki por Shanks há 6 anos. Temos tempo suficiente para o Loki agir como um pirata, né? Então o ponto legal aqui também é, galera, que todo o novo mundo era território dos gigantes no passado. O que os fez perder o controle sobre tudo e se espalhar pelo mundo? Imu, Joy Boy, os 20 monarcas, as armas ancestrais? Quando você acha que está perto de obter respostas, Oda joga mais perguntas na sua cara. E eu amo isso. Já o nosso Nice Pool tem mais a adicionar. Shenrock significa trevo na Irlanda e tem muitas influências por lá, porque dizem que São Patrício usou o Shenrock de 3 folhas, o trevo, para explicar o conceito da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo aos irlandeses pagãos. A Trindade é a crença que Deus é um Deus em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, confirmando aqui a Trindade Figurland. A adição do gêmeo maligno de Shanks me deixa ansioso, porque parece que o Oda não quer que o Luffy lute com o Shanks até o fim, mas ainda assim ele quer vê-los lutar. Então ele fez Shenrock para Luffy ter uma lutona com ele. Eu aposto que ele deve ter uma fruta quebrada, trazendo mais dessa dualidade que é tema desse arco. Porque se ele tem uma fruta suprema com poderes concedidos por Imu-sama, enquanto Shanks permanece puramente baseado no Haki, acaba se trazendo mais desse grande duelo entre vontade versus desejo. Que capítulo insano, meus amigos. Sim, Shenrock existe. Ele é de verdade. Ele é o maligno e o Shanks foi inocentado de tudo? Confesso que ele ainda pode ser um antagonista. Ainda acho que o Luffy vai ter aquele duelinho meio Roger Barba Branca com o Shanks, tá? Não acho que eles vão lutar até o final. Mas com o Shenrock seria bem interessante. Será que ele vai ser o vilão final aqui desse arco? Legal pra caramba. Eu quero ver quando o Luffy encontrar com ele. Vai ver o Nice Pool ali, vai correndo, vai perguntar como é que ele arrumou o braço, né? Não vai nem se ligar. Ah, seu braço cresceu de novo. Até tomar um golpezão lá do nosso Shenrock, que deve ser muito poderoso. Muitas informações boas. E a principal é a morte do Rei Harold há 14 anos. E a fruta sendo roubada há 13 anos. Será que a fruta de Nika é a fruta lendária? Eu tenho quase certeza que sim, tá? E o Loki ele consumiu alguma outra fruta que ele acha que seja de fato a fruta de Nika, mas não, que está com Luffy. E é única, é isso. O que você achou desse capítulo? Faz seu review, coloca aqui, quero saber o que você achou, tá? Se gostou também desse vídeo, deixa um like. Até a próxima, valeu por assistirem. Fui!